Bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 seguinte. 26 e 27, na verdade, né? Os dois versículos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Antes de ler com você a palavra, eu creio muito que Deus fala através de sinais. E Ele tem falado comigo através de sinais. Sabemos que na sexta-feira houve uma chuva muito forte aqui na nossa cidade. Eu estava completamente por fora do que estava acontecendo aqui, porque eu fui a Aparecida, passei o sábado lá, então eu estava por fora, não levei celular, o celular ficou em casa. Descobri quando eu cheguei em casa que aquela chuvarada da sexta-feira tinha trazido um mar de lama para dentro da igreja. A igreja ficou completamente tomada por lama, completamente. O seminarista movimentou os paroquianos e fizemos um mutirão e limpamos a igreja no sábado. E no domingo também sabemos que caiu uma outra chuvarada. E ontem, segunda-feira, a igreja novamente, inteiramente tomada por lama. E hoje, o padre com os paroquianos passamos no mutirão de limpeza. E ali eu vi um sinal. E qual o sinal, padre, que o senhor viu? Nós estamos para iniciar a quaresma. Amanhã iniciaremos a quaresma. Sabemos que não apenas nesses dias de carnaval, mas ao longo de toda a nossa vida, o inimigo, ele tenta elamear, encher de lama a nossa vida. A lama do pecado. E ele tenta mais do que nunca fazer isso com os cristãos. Fazer isso na igreja de Deus. Quando eu vi a igreja toda tomada por lama, esse foi o primeiro sinal que Deus me fez ver. Como o inimigo, ele tenta encher a igreja de Deus, encher a vida dos cristãos com a lama do pecado. E aquele povo limpando a igreja com aquelas águas, logo me trouxe à mente toda a obra que Deus quer fazer em nós, através das águas do Espírito, tirar toda a lama da nossa vida. Nós estamos vivendo esses dias de retiro de carnaval, onde a palavra que tem nos conduzido é: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é água viva que nos lava, que nos purifica e que retira de nós toda a lama. Mas os sinais não terminaram por aí, não. Terminamos a limpeza, subi para a casa paroquial, já era perto da hora do almoço, ia me arrumar para comer fora, liguei a televisão, liguei na TV Canção Nova. E lá na Canção Nova estava pregando um missionário chamado Alexandre, acho que é esse o nome dele, se eu não estou enganado. E ele estava pregando sobre o dom de línguas, lendo um trecho de um livro do Monsenhor Jonas Abib que falava sobre o dom de línguas. Eu não tive tempo de ficar nem meia hora ouvindo aquela pregação, mas logo que eu liguei a televisão e o ouvi pregando, eu senti no meu coração: é isso, é isso, é isso. Essa é a palavra, essa é a moção para a nossa pregação de terça-feira de carnaval, às 3h da tarde. Vejam, eu estou cada dia mais convicto, e é muito importante que eu e você guardemos isso no coração. Eu estou cada dia mais convicto de que Deus, ele não nos reúne para vivermos momentos.
Eu estou cada dia mais convicto de que Deus nos reúne porque Ele quer que aquilo que vivemos em momentos como este, na verdade, seja o nosso dia a dia. Vamos, então, à palavra. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não faço a menor ideia de tudo aquilo que Deus já concedeu a cada um de vocês viverem nestes dias de retiro de carnaval, aqui na comunidade Maria Serva da Trindade. Mas eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que Deus quer que levemos para a nossa vida esse grande fruto, a oração em línguas. Esta palavra, ela fala a nós da oração em línguas. Os cristãos, homens e mulheres batizados no Espírito Santo, infelizmente mesmo, estão cada vez menos orando em línguas. E nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos cada vez mais orar em línguas. Muitas vezes nós nos iludimos e nos enganamos pensando que orar em línguas é apenas em momentos como esse, em retiros, em grupos de oração, em missas de vitória. Não, orar em línguas é um dom que Deus quer que nós exercitemos continuamente, cotidianamente, no nosso dia a dia. Eu estou cada vez mais convencido de o quanto eu oro em línguas na minha oração pessoal, é que quando eu estiver reunido em grupo, ali haverá um transbordamento. É à medida que eu cultivo, é à medida que eu busco orar em línguas na oração pessoal, é que quando eu me reunir com os irmãos, ali haverá o transbordamento. E não o contrário, como muitas vezes nós pensamos. Muitas vezes nós pensamos que precisamos, em primeiro lugar, estarmos reunidos para juntos exercermos os dons carismáticos e que só ali acontece. Não! Aquilo que Deus opera em mim muitas vezes, quando eu estou reunido com os irmãos, vem diretamente daquilo que eu vivo na minha oração pessoal. Eu não me lembro qual era o nome do livro que o Alexandre estava lendo hoje na sua pregação, mas era um livro que dizia coisas tão lindas, o Monsenhor dizendo coisas tão lindas sobre a oração em línguas. Diz o Monsenhor Jonas, a oração em línguas abre para nós as portas do mundo espiritual. O Monsenhor Jonas, a Bíblia nos ensina que a oração em línguas, ela estabelece uma ponte entre a terra e o céu. Eu ouso dizer que da mesma maneira como o sacramento do batismo, ele é a porta de entrada para os outros sacramentos, a oração em línguas, ela é como que a porta de entrada para todos os outros dons, para todos os outros carismas do Espírito Santo. A palavra que nós ouvimos, ela é linda, ela é maravilhosa. Não sabemos orar como convém. Às vezes temos plena certeza que estamos pedindo certo, mas estamos pedindo errado. Porque aquilo que estamos pedindo não é aquilo que Deus quer que nós peçamos. Não sabemos orar como convém, é o que nos diz a palavra. Não sabemos muitas vezes identificar o que Deus quer que nós peçamos, qual é a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo conhece a vontade de Deus, e Ele intercede em nós e por nós, de acordo perfeitamente com a vontade do Senhor. Quando nós oramos em vernáculo, no nosso caso em português,
Nós estamos no controle da oração. Nós escolhemos as palavras que vamos usar para nos dirigir a Deus. Mas quando oramos em línguas, o controle não é nosso. O controle é do Espírito Santo. E é maravilhoso, porque muitas vezes o Espírito Santo dará o entendimento e a ciência, mas muitas vezes Ele não dará. E nós não precisamos que Ele dê, porque a oração dEle em nós é perfeita. A oração dEle em nós é a única suficiente. E isso é maravilhoso demais. Meus irmãos, eu não tenho nem palavras. Quem conhece a vida do Monsenhor Jonas Abib sabe que nenhuma outra pessoa como ele difundiu tanto no Brasil a necessidade não só de se viver os dons carismáticos, mas principalmente a oração em línguas. Ele é o verdadeiro apóstolo. Não conheço outro como ele, que tenha percorrido tantos lugares no Brasil. Esse homem percorreu o Brasil inteiro, de norte a sul, difundindo a palavra, pregando e anunciando a palavra. A necessidade de usarmos o dom da oração em línguas, todos os outros também, mas principalmente a oração em línguas. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus, não tenho. Me faltam palavras para agradecer a Deus, por várias razões. A figura do Monsenhor Jonas sempre foi e é referência para o meu sacerdócio. Não tenho palavras para agradecer a Deus, que a minha experiência pessoal do batismo e da efusão do Espírito Santo em 1991 foi através desse padre no Rio de Água Viva, no Maracanãzinho. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus do quanto Deus tem guiado o meu sacerdócio dentro da oração em línguas. Muitos aqui já me conhecem, muitos aqui já tivemos a oportunidade de orarmos juntos. E não é invenção da cabeça do padre. Não é o padre que cria um momento, não é um padre que força uma barra. É o Espírito Santo que, através do padre, sempre pede oração em línguas. Sempre conduz longos momentos de oração em línguas, que na verdade de longos não tem nada. Porque nós precisamos tomar consciência de que oramos muito pouco em línguas. Podemos e precisamos orar cada vez mais em línguas. Nós caímos num erro muito grande, meus irmãos e minhas irmãs, muito grande. Nós caímos no erro de pensar que a oração em línguas e os dons carismáticos são acessórios. Um acessório eu uso de vez em quando. O brinco que uma mulher usa é um acessório. A mulher vai usar aquele brinco ou não no momento que ela desejar. No momento que ela não desejar, o brinco fica guardado. Não é assim? Um colar, um relógio, são acessórios. Eu uso quando eu quero, quando eu não quero, fica lá guardado. Isso é um acessório. Dons carismáticos não são acessórios. Isso precisa entrar na minha vida em primeiro lugar. Isso precisa entrar na minha cabeça em primeiro lugar. Isso precisa entrar no meu coração em primeiro lugar. E no seu também. Porque quando eu penso que dons carismáticos são acessórios, eu vou deixá-los guardados na gaveta do meu armário. E aí quando eu for convidado a participar de um grupo de oração, eu vou usar. E aí quando eu for convidado para ministrar em algum lugar, eu vou usar. E aí quando eu for convidado para celebrar num cerco, eu vou usar.
E aí, quando eu for convidado para presidir alguma missa da Vitória, carismático que seja, eu vou usar. E aí, quando eu for convidado para alguma semana de Pentecoste, de avivamento, eu vou usar. Mas fora destes momentos, vou guardar na gaveta. Não, não e não. Dons carismáticos não são acessórios. Não são acessórios. Dons carismáticos, eu tive a alegria. Gente, eu sou muito grato a Deus. O quanto eu agradecer a Deus é pouco. Deus tem me dado a graça de viver tantos momentos fortes nesse ano que mal começou. Um deles, a profecia do avivamento. Lá na Canção Nova, os irmãos da comunidade também estiveram presentes. E lá, o padre José Eduardo pregava que a maneira de evangelizar que Jesus determinou aos apóstolos, ela é carismática. A pregação do Evangelho nos lábios dos apóstolos sempre era carregada de milagres, de sinais, de prodígios. A gente é que separou, a gente é que colocou uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Pregação é uma coisa, sinais, prodígios e milagres outra coisa. Não. Na Bíblia, no Evangelho, na ordem que Jesus dá aos discípulos, as duas coisas estão unidas. É preciso. São palavras do Monsenhor Jonas Abib que Deus inspirou a ele. Eu não tenho dúvida que Deus o inspirou no nosso cotidiano. Orar na linguagem dos anjos, lavando louça, limpando o carro, limpando a casa, no carro, indo ao trabalho ou voltando, no nosso cotidiano, orar na linguagem dos anjos. Ah, Padre, e quando eu estiver num lugar onde não me for possível, que mentalmente eu ore, que mentalmente eu esteja ali balbuciando os sons. Porque a oração em línguas é um grande canal pelo qual o Senhor opera a palavra motivadora de todo esse retiro. Enchei-vos do Espírito. A oração em línguas, ela é como o abrir das comportas para que a água viva venha e entre, se apodere, me lave e me inunde. Há uma verdadeira obra de conversão carismática que o Espírito Santo ele quer realizar em nós. O Espírito vem auxílio à nossa fraqueza. Na fraqueza, a primeira coisa que o tentador tenta fazer é tirar a nossa vida de oração. É ali, principalmente ali, mais do que nunca ali, que precisamos orar na linguagem dos anjos. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. O Espírito Santo intercede por mim junto ao trono de Deus, pedindo a Deus exatamente o que Deus quer realizar na minha vida. Ele intercede com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis. Eu não, mas Deus precisa de você, Deus conta com você, para que você seja um canal, um instrumento, para disseminar no sentido de espalhar a notícia, para que seja destruída uma mentira carismática que há na mente de muita gente acerca da oração em línguas. Muita gente tem uma ideia erradíssima da oração em línguas. Muita gente tem medo dos dons carismáticos até por isso. Muita gente pensa que oração em línguas
ela ocorre quando o Espírito Santo baixa, como se o Espírito Santo fosse uma espécie de entidade. Muita gente pensa que a oração em línguas ocorre quando o Espírito Santo baixa, me domina, como também se fosse uma espécie de entidade. E ali o Espírito Santo tomando o meu ser, roubando a minha liberdade, já nem sei quem sou, ele começa a produzir os gemidos inefáveis. Isso não é verdade. Isso é uma mentira, que infelizmente ainda está no imaginário de muita gente. E muita gente tem medo dos dons carismáticos até por isso. Até por isso. É exatamente o contrário. Eu empresto ao Espírito Santo o meu aparelho fonador, as minhas pregas vocais ou cordas, a minha voz, a minha língua, os meus lábios. E à medida que eu vou soltando a minha voz e deixando surgir estes gemidos inefáveis, inexprimíveis, balbuciando esses sons ininteligíveis como uma criança, o Espírito Santo, ele vai usando esses sons. E ele vai inspirando novos sons. Mas o Espírito não rouba, ele não sequestra a minha liberdade. Não. O Espírito Santo, ele não rouba nem sequestra a minha consciência. É esta a palavra mais exata. Não. De uma maneira muito doce, de uma maneira muito suave, de uma maneira muito linda, ele vai inspirando e ele vai produzindo estes sons. Dons não se ensinam, são dons, são graças dadas pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele conta com a nossa abertura, com a abertura da nossa natureza. Ele não nos violenta. Ele não nos violenta. Nós precisamos nos colocar como instrumentos para levar essa palavra a tantos. A graça e a experiência do batismo no Espírito a tantos. Se Deus nos deu essa graça, não é para nós vivermos de uma maneira egoísta, é para nós sermos multiplicadores, instrumentos e canais, para que muitos outros recebam esta graça. Bom a louvar o nosso Deus.